Responsabilidade muito grande estar aqui hoje à noite. Levante suas mãos, não desconsiderando as oportunidades, mas considerando muito mais, amado, a responsabilidade de falar aquilo que Deus quer que eu fale. Às vezes nós precisamos considerar a seriedade que é de trazer e ser portador da palavra de Deus. Você está pronto para receber a palavra? Você está pronto também para praticar a palavra? Amém? Esses dias, algumas coisas vieram no meu coração, eu tenho meditado em algumas coisas, eu tenho visto algumas declarações que mexeram dentro de mim e me incomodaram um pouco. Se você não esteve aqui sexta-feira, você perdeu uma boa palavra. O culto foi muito bom, excelente, mas cada dia nós estamos provando de porções melhores. Amém? Nós temos incentivado a igreja a não perder a oportunidade de estar nos cultos, não vir apenas no domingo. E não é porque a gente quer que apenas a igreja esteja cheia. A gente quer que a igreja esteja cheia, porque com a igreja cheia, mais pessoas recebem e são influenciadas com a palavra para mudar a sua mentalidade, afetar as suas ações, o seu sistema de vida, porque é para isso que nós somos chamados, como igreja. A igreja é o lugar onde nós nos reunimos para haver metamorfose, para haver uma transformação, amém? Para que nós nos tornemos aquilo que Deus quer que nós sejamos, amém, queridos? Então, existem cultos na sexta-feira, existe culto no domingo, e se eu fosse você, eu não perderia nenhum dos dois, porque é muito pouco para aquilo que Deus quer fazer com a gente, amém? Então, a gente não pode perder essas oportunidades. E se você também não teve domingo passado, você também perdeu. Onde foi ministrado sobre o quê? Alegria. Então, deixa eu ver se você realmente é um praticante da palavra. Misericórdia, Jesus, queima eles, Pai. Então, Deus, Ele tem dado, sempre que Deus inspira uma palavra, é para trazer ajustes, para trazer edificação, para trazer correção, para trazer mudanças. Deus nunca vai liberar uma palavra simplesmente para que a gente apenas ouça. A Bíblia diz que nós não devemos ser apenas ouvintes da palavra, mas sim praticantes. Amém? E eu tenho ouvido muito, há muito tempo, e já tenho visto muitas declarações, eu vejo às vezes o Facebook, muitas pessoas colocando o que importa mesmo é ser feliz. Eu quero é ser feliz, né? Eu vou em busca da minha felicidade. E sempre que eu vejo essas frases assim, elas sempre vêm acompanhadas de uma ação que, na maioria das vezes, está violando alguns princípios da palavra. Porque é um reforço a estabelecer uma vontade humana. Quem está entendendo o que eu estou falando? Às vezes, a declaração, eu vou ser feliz, eu vou fazer o que me dá felicidade, é exatamente uma ação que reforça uma vontade humana, um querer egoísta, um querer desprovido, na maioria das vezes, de inspiração e iluminação do propósito de Deus para a vida das pessoas. Sabe, queridos, que nós não fomos criados para sermos senhores da nossa vida. Na realidade, em nenhum momento da nossa história, nós somos senhores de nós mesmos. Porque quando você era do mundo, você servia a um senhor, você sabendo disso ou não. Talvez você pensasse que você era senhor de você mesmo. Mas a Bíblia diz, lá em Efésios no capítulo 2, que nós estávamos debaixo de uma influência do Deus desse século, que estávamos sendo governados por Ele, segundo a vontade da nossa carne e dos nossos pensamentos. Você está comigo? Então, talvez você pensasse que você era senhor da sua vida, como muitas vezes, erroneamente, eu disse, ninguém manda em mim, eu sou dona do meu nariz, eu faço o que eu quero, quando na realidade essa própria declaração é uma influência de rebeldia trazida pelo sistema desse mundo. Então, às vezes a gente pensa que essas declarações de independência são declarações
verídicas de senhorios nossos, quando na realidade é apenas uma testificação de um senhorio de alguém que está nos influenciando. Não é sério? Às vezes a gente faz coisas achando que é de nós mesmos, mas entenda uma coisa, só existe 2 reinos, só existe 2 mundos. Ou você está inserido no reino de Deus, ou você está inserido no império das trevas. Não existe um meio termo. Não existe um lugar neutro nisso aí. Amém? Ou você pertence a um, ou você pertence ao outro. Ou você é influenciado pelo Deus desse século, ou você é influenciado pelo Espírito de Deus. Amém? É tanto que muitas vezes, Jesus falando com seus discípulos, eles já estavam andando com ele, eles já estavam caminhando com ele. E certa vez Jesus não foi bem recebido num lugar, e os discípulos disseram: Senhor, vamos orar para que caia fogo sobre eles. E Jesus disse: ei, rapaz, você não sabe de que espírito vocês são? Ou seja, a posição que eles se encontravam, aquela ação não correspondia mais com a atitude da posição e do reino que eles pertenciam. Amém? Então nós precisamos entender que existe algo que diz respeito ao nosso querer e à nossa vontade, que não diz mais respeito a posturas do reino que nós vivemos. E é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar até onde você está deixando que Ele realmente seja Senhor da sua vontade. Até que ponto você está comprometendo o propósito de Deus para a sua vida em busca da sua felicidade, do seu querer, da sua razão, do que você quer. Porque isso não faz mais parte. Essas posturas e essas atitudes não fazem mais parte do reino que você vive. Porque antes, você diz, a Bíblia nos chama de filhos, mas como filhos, a gente também nunca vai deixar de ser servo. E servo significa e implica que temos um Senhor sobre as nossas vidas. E esse Senhor é quem deve nos influenciar, guiar, é quem deve determinar, porque um servo não tem vontade própria. E por mais que, na realidade, deixa eu refazer essa frase, ele até tem uma vontade própria, mas ele decide entregar a sua própria vontade a uma vontade soberana de quem ele considera Senhor sobre si. Você entende? Vontade todos nós temos, porque temos uma alma. Nós temos um querer. Mas até que ponto Jesus está sendo o Senhor da sua vida? Para muitos, Ele é apenas Salvador. Para muitos, Jesus está sendo apenas aquele que te lavou dos pecados, aquele que te perdoou os teus pecados, que carimbou o teu passaporte para o céu, que te livrou do inferno. É aquele que te deu a bênção da salvação e tudo que nela está inclusa. Mas na parte de ser Senhor, talvez Ele não esteja sendo. Porque o Salvador diz respeito aos benefícios, mas o Senhor diz respeito aos nossos deveres. Amém? E nós precisamos entender que o Salvador é a porta de entrada, mas o Senhor é a manifestação de filiação e de coração realmente submisso e rendido àquele que nós reconhecemos como Senhor da nossa vida. Quando nós batemos o pé e temos uma vontade obstinada, nós estamos com um espírito. E quando eu falo espírito, não é uma entidade não, gente. Porque a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, que nós temos, porém, o mesmo espírito da fé. Criei, por isso falei, nós cremos, por isso também falamos. Não é que a gente tem um espírito além do Espírito Santo. Não, não é uma entidade. Esse espírito aqui denomina-se como uma influência, atitude. Nós temos uma atitude de fé. Qual é a atitude de fé? Criei, por isso falei. Então, nós fomos chamados para termos atitudes diferentes.
e não uma atitude de obstinação, onde nós estamos reforçando o que eu quero e o que é a minha vontade, esse espírito não faz mais parte de quem é filho. Você percebe que o mundo de hoje em dia, o sistema desse mundo, ele está totalmente voltado para quebrar e enfraquecer os princípios de submissão, de autoridade, porque esses dois princípios são os princípios que regem todas as coisas na terra. Sabe que eu já conheci pessoas que já se desviaram, que já saíram da igreja, pelo fato de ouvirem ministrações sobre submissão e autoridade. Porque a vontade delas era tão forte, ao ponto de não querer se submeter, que elas decidiram voltar para o império das trevas, aonde não existe esperança, aonde é uma prisão, existe uma prisão, pelo fato de uma vontade tão obstinada e tão endurecida não ser quebrantada diante de um Pai tão bom. Deus, ele não é um tirano como muitas pessoas pensam. Deus, ele não está com uma vara e um cajado, o cajado na mão esperando qualquer derrapagem da gente, para meter o cajado na nossa cabeça e simplesmente acabar com tudo. Queridos, nós temos um Deus que é Pai, e esse Pai é um bom Pai, Ele é um bom Deus. E o preço que Ele pagou através de Jesus para nos resgatar foi tão alto que não é por qualquer coisa que simplesmente Ele vai te eliminar da face dessa terra, mas isso também não é desculpa para você viver de qualquer forma. Nós precisamos entender que tudo que existe na Bíblia e nos princípios básicos da Bíblia envolvem submissão e autoridade. E o diabo, ele tem levantado ferrenhamente as forças do inferno inteiro para destruir esses princípios de submissão e autoridade. Porque uma vez que você não está submetido a alguém que você considera, ou alguém que está como posição sobre você, você não aprende, você não é edificado, você não é encaminhado, você não é mentoreado, você não é iluminado, você não recebe bênção, porque a bênção não chove de baixo para cima, é de cima para baixo. E as pessoas estão andando descobertas, entende? Sem cobertura, sem proteção, porque não tem a quem se submeter. E isso dentro da igreja, nós temos visto de uma forma tão grande, ministros independentes, filhos independentes, que não respondem, não tem ninguém que respondam por eles, não dão satisfação. Por quê? Porque tem uma vontade tão obstinada, que se recusam a aceitar o espírito do reino em que vive. E aí, nesse meio tempo, eles estão reivindicando as bênçãos da salvação do Jesus Salvador, de cura, de prosperidade, de libertação, mas estão violando os princípios do Jesus Senhor, que é o que aciona os benefícios chegarem até nós. Em manifestação. Vocês estão entendendo? Amém. Direitos e deveres. Mas nós temos olhado na boca de crentes que eu quero meu direito. Tudo que eu estou falando para você não foi nada além do que Deus um dia já tratou comigo. E deixa eu te dizer, a minha primeira Bíblia, hoje eu estou com um tablet, mas a minha primeira Bíblia e a minha Bíblia analógica, ela é marcada. Mas a minha primeira Bíblia, ela era toda marcada, toda. Toda vez que eu achava uma promessa, eu pintava ela, marcava ela. E um dia, o Senhor falou para mim, nada de errado em você marcar as promessas. As promessas estão escritas
para você. A intenção das promessas não é simplesmente um quadro dizendo, olha, é bom, mas não é para ti. Estou aprendendo, nem disse tu. As promessas são para nós. Mas ele disse, filha, que tal que assim como você marca as promessas, você também marcar as condições que te darão acesso às promessas. Porque se você prestar atenção, antes da maioria das promessas sempre tem um se. E esse se não pertence a Deus. Esse se pertence a nós. Ele diz, se quiserdes, se me ouvirdes, se obedecerdes, se crerdes, se falares, se perdoares, se amares. E às vezes a gente fica dizendo, Senhor, aonde está a minha promessa? Você prometeu. E Ele está dizendo, aonde está a minha obediência à condição? Vamos lá, eu sabia que não ia ter muito amém, nem muito glória a Deus, mas tudo bem. Nós precisamos pegar o Espírito do Reino de Deus. Nós precisamos nos livrar. Amado, hoje deixa eu usar essa expressão, hoje é o dia do culto descarrego. Para você se descarregar dessa influência maligna do velho homem, da obstinação onde é a sua vontade que está prevalecendo e deixar Ele realmente ser Senhor da sua vida. Aleluia. A Bíblia diz, uma profecia sobre Jesus que está lá em Isaías 61, diz, o Espírito do Senhor Deus é sobre mim, pelo que me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados de coração. Sabe por que o Evangelho pregado ou determinadas ministrações não estão sendo boas novas para pessoas? Porque não se encontra corações quebrantados. Porque boa nova só é boa nova para quem está quebrantado. Porque quem está quebrantado pega o Espírito pelo qual Deus está querendo liberar aquela palavra, está querendo colocar aquela palavra para fazer parte da nossa vida. Eu já sentei muitas vezes em cadeiras de igreja, com um coração obstinado, não gostando da ministração. E me coloquei diante do Senhor e disse, Senhor, eu não estou gostando do que eu estou ouvindo, mas, Pai, não seja a minha vontade. Eu abro o meu coração para absorver, para receber com mansidão a palavra que o Senhor quer estabelecer. E, amados, quando a minha atitude foi de humilhação, humildade, eu recebi a palavra enxertada no meu coração, que produziu mudanças. Então, muitas vezes, a condição do culto ou da palavra não é propriamente o pregador, se ele está ungido, se ele não está ungido. Muitas vezes é porque não estamos encontrando corações quebrantados. Porque corações duros, você sabe que a Bíblia diz que uma pessoa de dura cerviz será quebrantado de vez sem que haja cura. Então, para uma pessoa de dura cerviz ser quebrada, então ela precisa de uma pancada forte. Vocês não entenderam não o que eu estou dizendo, não. Entenderam não. Vou desenhar. Nossa, que palavra dura. Quem já ouviu isso? Agora essa você não precisa responder não, responde só para você. Quem já disse isso? Palavra dura é para obstinado. Coração duro. Porque para quebrar uma pessoa dura, tem que ser uma pancada dura.
Porque para os quebrantados de coração, até uma olhada já resolve o problema. E aí eu te pergunto, como está seu coração? Você precisa de uma pancada dura? Ou simplesmente com a sutil influência da unção, você já recebe a mensagem daquilo que Deus quer falar com você? A maneira como está o seu coração é a maneira como você vai receber a palavra. Para uns, vai ser de libertação. Para outros, a palavra dura vai suscitar a ira. Por causa da dureza do coração. Nós somos ovelhas, queridos. E ovelhas está submissa à voz de um pastor. Ovelhas. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela, você é uma ovelha, não se esqueça disso. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim, ó, do outro lado agora, e diga assim, você não é lobo. Ovelhas. De que espírito sois? Qual é a condição do seu coração? Ah, mas o que importa é que eu não estou gostando disso. Eu não gosto que as coisas sejam assim. Eu não quero assim. E outra coisa, se algo vem para mexer com a minha felicidade, estou fora. Aí eu vou fazer uma pergunta para você. Você quer ser feliz? Eu quero. Mas vamos ver o que é felicidade. O que é ser feliz aos olhos de Deus? Você quer saber o que é ser feliz aos olhos de Deus? Então abre sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Aleluia. Obrigada, Senhor, pelo Espírito Santo. Versículo 1, quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Olha só, se você não sabe, essa palavra bem-aventurado no original é mais que feliz. Eu vou fazer a pergunta de novo. Quem quer ser feliz aqui?
Quer ser feliz? Ser feliz nunca, aos olhos de Deus, implicou em você ser obstinado de coração, violar os princípios de submissão à vontade de Deus para fazer a sua vontade. Ser feliz aos olhos de Deus é você ter um coração que obedece ao Senhor com o espírito certo, com a motivação certa, com a intenção certa. Mais que feliz, os humildes de espírito. Quer ser feliz? Seja humilde. Quer ser feliz? Tenha um coração ensinável, porque humildade não é pobreza. Humildade é um coração ensinável, moldável. É um coração como o de Jesus. Quer ser feliz? Existe felicidade, amados, em humildade. Existe felicidade, por quê? Porque é um coração humilde. Deus pode encontrar o caminho para trazer as instruções que você precisa para crescer, para ser tratado, para ser trabalhado, para ser ajustado, para ser transformado à imagem dele. Mais que feliz. Ele nem diz felizinho, ele diz mais que feliz. Entende essa expressão? Enquanto alguns estão buscando felicidade, busque ser mais do que feliz. Quer ser feliz? Ele diz, mais que feliz são os que choram. Ó, bem, tá vendo? Bem que eu sabia que a ministração de domingo estava fora da palavra. Oh, meu Deus. Não tem nada a ver. E esse chorar aqui não é você chorar por você mesmo. Às vezes eu uso o tablet, e se você tiver a oportunidade, baixe um aplicativo chamado Oliver Tree, que é a Bíblia na visão revista e atualizada, com a concordância do grego e do hebraico. Ou seja, dentro da palavra, com o significado na palavra original que a Bíblia foi escrita. E essa palavra aqui, chorar, ou choram, significa prantear por, em, ou lamentar por alguém. Não é você ficar lamentando as pitangas. Aqui não tem pitanga, né? Pitanga é uma fruta lá do Brasil. Não é você ficar chorando o leite derramado. Tá vendo? A Bíblia diz que eu sou mais que feliz se eu chorar. Não faz sentido. Mas você é mais que feliz quando você tem uma atitude. E não é ficar chorando, ai meu Deus, fulano morre. Não, não é isso não. Eu entendo, querido, que é uma atitude de intercessão, de compaixão, de comoção pelo estado do outro. É se importar pelo outro a ponto de você sentir a dor que o outro sente. E ele diz, mais que feliz é quando você se dá em prol do outro, porque vai ser consolado. Vai ser instruído, vai ser fortalecido. Mais que feliz. Quer ser feliz? Ele diz, mais que feliz são os mansos. Ah, mas eu sou assim mesmo. Eu nasci assim, eu cresci assim. Crente Gabriela, não sei se alguém aqui em Portugal deve ter passado a novela Gabriela. A música da novela é, eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Gabriela, tem crente Gabriela na igreja. Sabe que existem coisas que as pessoas estão colocando ditados populares acima da palavra? Existe um ditado popular que diz, pau que nasce torto, morre torto. Mas deixa eu dizer agora esse ditado à luz da Bíblia. Pau que nasce torto, Jesus endireita, porque ele foi carpinteiro. Ele sabe passar a plana e deixar você bem retinho e bem lisinho.
Mas você precisa ter um espírito do reino, de filho, de servo. Não é você com a sua obstinação, com a sua teimosia, que você vai ser moldado, porque você não está na condição de estar moldável, porque o que faz o barro ser moldável, ele está sendo molhado pela água da palavra, é a água da palavra que te deixa mole ao ponto de dar margem, de dar argumento, matéria-prima para o oleiro transformar você como ele quer. Quando você não tem a palavra dentro de você, o que vai imperar é a sua própria maneira vã e humana de pensar. E a sua maneira humana de pensar envolve o seu querer e a sua vontade. Por que a gente fica incentivando? Se encha da palavra, estude a Bíblia, vá, leia, medite. Por quê? Porque a Bíblia, as instruções que estão nesse livro vão tirar de você a sua maneira humana, vã, egoísta, obstinada, porque vai ser substituída pelo pensamento de Deus. Jesus não andou aqui na terra, amado, como um obstinado. Ele era ovelha, ele era o cordeiro de Deus. Ele foi submisso a uma vontade que ele considerou maior. Quer ser teimoso? Quer ser teimosa? Então seja teimoso em cumprir a vontade de Deus. Seja teimosa em cumprir a vontade de Deus. Uma vez que você descobriu o que Deus quer da sua vida, então fica teimoso em relação àquilo. Não vou abrir nem para um trem. Hã? Ah, não vou abrir nem para o comboio. As muitas letras. Seja teimoso para cumprir a vontade do Senhor. Seja teimoso em dizer que o diabo não vai encontrar lugar na sua vida. Seja teimoso em fazer raiva para ele. Ele é teimoso para tentar te picar, te provocar, pois você vai dizer, Satanás, pois agora tu vai ver, tu vai encontrar um calo todo dia na tua vida, porque todo dia que tu me disser uma coisa, eu vou fazer exatamente o contrário, só para te fazer raiva. Quer ser teimoso, querido? Seja teimoso em cumprir a vontade de Deus. Quer ser feliz? Bem-aventurados, mais que felizes os misericordiosos. Sabe que você colhe aquilo que você planta? Muitas pessoas estão dizendo, ninguém me ama. Comigo é assim, com o outro é assim. E eu te pergunto, o que você tem semeado? Qual tem sido a sua sementeira? A sementeira é opcional, mas a colheita, meu amigo, você não corre dela não, porque você vai colher exatamente dentro da semente que você tem plantado. Se você quer ser amado, ame. Se você quer receber misericórdia, deixe de ser impiedoso. Eu dou graças a Deus que Deus não nos deu o poder de matar ninguém. No sentido de chegar e dizer assim, eu vou orar para você morrer. Porque eu acredito que não teria mais nenhum crente vivo na face da terra. Mas deixa eu te dizer o que é que a Bíblia diz. A Bíblia diz que quando nós odiamos uma pessoa, nós matamos ela. Não é sério? Está escrito. Depois lê Epístola de João. 1 João. Aquele que odeia o seu irmão é assassino. Por que ele diz isso? Porque quando você odeia uma pessoa, você matou ela para você. Você matou a influência dela. Você matou a presença dela. Você matou tudo aquilo que ela representa. É como se ela passasse a não existir mais para você. Talvez você diga, nossa, Sâmia, eu queria um culto, poxa, culto de domingo, eu queria mais poder. O poder está na transformação.
E eu vou te dizer, irmãos, existem coisas que tem no nosso coração, meu e do meu esposo. A gente não está buscando uma igreja que seja abarrotada de gente sem ser uma igreja tratada. Nós queremos uma igreja cheia de gente? Queremos, porque queremos que mais pessoas recebam a palavra, mais pessoas sejam salvas, mais pessoas sejam alcançadas. Mas não queremos apenas o pessoas dando pulo desse tamanho, mas com o coração completamente torto, com o espírito errado. A mudança, ou nós não nos parecemos com Jesus, não é pelo tamanho do pulo nem do grito que a gente dá, mas é pelas nossas ações e pelas motivações que estão governando a nossa vida. Talvez tenham cultos em que a gente talvez saia daqui mais chorando do que sorrindo. Porque às vezes a gente está se vangloriando dos nossos méritos, da unção sobre nós. E deixa eu explicar uma coisa. Aquilo que Deus faz através de você não é mérito seu. Porque é a unção sobre nós que nos capacita. A unção veio de Deus para fazer aquilo ali. Então não é mérito seu. Mas os frutos com que nós andamos aqui na terra só são aparentes se nós andarmos e decidirmos andar neles. Aí sim, isso é mérito meu. Só que no dia da prestação de contas, que nós estivermos diante do Senhor, para sermos julgados, nós não vamos ser julgados por quantas pessoas foram curadas. Nós não vamos ser, queridos, galardoados pela unção sobre, nós vamos ser galardoados pelo nível de obediência com que nós andamos a palavra. Pelo quanto nós ouvimos e absorvemos daquilo que ouvimos e praticamos aquilo que ouvimos. O quanto do nosso coração foi parecido com Jesus. O quanto dos frutos do Espírito nós manifestamos. Porque os frutos é um antídoto para a vontade própria. Os frutos é uma vacina para egoísmo. Os frutos é uma vacina contra a inimizade, contra ciúme, porque os frutos falam do amor de Deus, da paz de Deus, da alegria de Deus, da longanimidade de Deus operando em nós. Você está comigo? Então, cuidado quando você for se posicionar e disser, o que eu quero mesmo é ser feliz, e se alguém atravessar meu caminho, saia da frente, porque senão eu vou passar por cima. Deixa eu te dizer, eu nunca vi Jesus falando isso. Eu já vi, amados, essas atitudes nós temos que ter com o diabo. Não atravessa meu caminho, Satanás, porque se você atravessar meu caminho, eu vou passar por cima de você, se você não sair da frente. Eu sei que existem pessoas, querido, que elas não são amáveis aos nossos olhos. São pessoas que nos irritam. São pessoas que querem roubar nossa paz, nossa alegria. São pessoas que estão andando na carne e elas decidiram viver uma vida deliberada na carne. E eu não estou falando do mundo, não. Eu estou falando de pessoas dentro da igreja. Mas Deus não me deu autoridade para matar ninguém. O Senhor falou, ora por elas. Agora também, Deus também não falou para você ficar gastando tempo com quem não quer. Você entende a diferença? Não é você destruir a pessoa, mas é você parar de ficar focado naquela pessoa que não quer nada com nada. Existe uma diferença. Nós não somos pessoas que estão matando outras, nós somos pessoas que estão socorrendo quem quer ser socorrido. Porque eu creio que nesses últimos dias Deus está levantando um povo no meio do povo dele. Porque tem muita coisa com aparência de piedade. O que eu estou falando está em Timóteo. Muita gente com aparência de piedade, mas está negando o poder, o verdadeiro poder.
E quando eu falo verdadeiro poder, esquece grito, esquece pulo, esquece manifestações de emoções. O verdadeiro poder está sobre a verdadeira palavra de Deus pregada e confirmada com a unção. O verdadeiro poder está sobre a palavra. Claro que às vezes a gente vai ter momentos da gente pular, gritar, se pendurar no teto, claro. Mas se você não tiver com o seu coração alinhado com a palavra, quando essa unção vem para nos alegrar, ela simplesmente vai afetar apenas sua alma, não vai afetar suas emoções, não vai afetar sua vontade, porque o seu coração não estava aberto para a palavra. O que afeta o espírito do homem é a palavra de Deus. Alguém que não tem o coração na palavra, a unção vai apenas afetar as emoções. Mas quem está com o coração na palavra, a unção vai afetar tuas emoções, tua alma, teu corpo, teu espírito. Vai afetar tudo. Não vai ser apenas uma emoção boa que teve dentro da igreja, mas vai ser algo que você vai continuar mesmo fora da igreja, vibrando, pulando, regozijando, porque aquilo causou uma mudança real na sua vida. Nós não devemos simplesmente colocar as coisas num parâmetro de emoções. Emoções não querem dizer nada. Porque se fosse pelas emoções, talvez eu nem estivesse ministrando aqui hoje. Pelas emoções, às vezes a gente não quer fazer muita coisa. E sabe, queridos, a gente precisa discernir. Até quando a gente não está bem. E colocar isso diante do Senhor e dizer, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Porque muitas vezes a gente quer estar na cama. Mas quando a gente diz, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Aí Ele diz, eu quero que você levante e vá pregar. Alguns entenderam. Sabe por quê? Porque nós precisamos entender de que espírito nós somos. Nós precisamos entender que a carne não vai ter a última palavra na nossa vida. A gente precisa entender que não é a alma que vai governar a nossa vida. A gente precisa entender que o nosso coração tem que ser um coração quebrantado para que nós possamos ouvir as instruções que vêm do coração de Deus para a nossa vida. Aleluia. Muitos estão por aí, fazendo o que querem, com a falsa pretensão, dizendo que são livres. Liberdade nunca foi você fazer o que você quer. Só para sua informação. Porque quando você faz só o que você quer, você está preso a você mesmo, a sua carne. E a sua carne está sendo influenciada por alguém. Então, de livre você não tem nada. Talvez tenha pessoas que estão dizendo assim, ai, eu sabia que eu estava ouvindo uma voz dizendo que não era para eu ir para a igreja, é a voz de Satanás. Sabe, antes num culto assim, onde todo mundo está quietinho, olhando, eu chegava em casa, chorava, porque eu dizia, Senhor, eu não fui chamada para isso não, ninguém vibrou. E tu é celular, para ficar vibrando. Às vezes a gente precisa ficar quietinho mesmo, para ouvir bem. Para ouvir bem. Às vezes a gente precisa ser confrontado com os nossos próprios pensamentos. Tem tempo para tudo, tem tempo para aquele culto que vai voar cadeira. Não, essas cadeiras não voa cadeira aqui não. Voa seus sapatos aí, seus cabelos.
Mas sabe, quando a gente está nessa agitação, a gente nem para pensar. E às vezes aí, quietinho, a gente começa a considerar algumas coisas. A pregação, querido, não é para o seu vizinho, a pregação é para você. A pregação é para mim. Porque às vezes a gente pensa que um ministro ele não precisa ouvir verdades e a gente é o primeiro a ser confrontado com as verdades que a gente prega. A primeira vez que eu estive aqui na Europa foi em 2009. Eu passei 43 dias dando aula numa escola em Londres. E quando eu tive aqui no continente europeu, a única coisa que eu fazia era chorar. Eu queria que o grupo de louvor já subisse, a gente vai trabalhar hoje. Vocês ficam só no iniciozinho e depois só uma palhinha no final, vamos trabalhar, vamos fazer valer. E eu só chorava porque eu via a frieza do evangelho na realidade, naquele lugar. E eu estava hospedada na casa de um casal de missionários. E eles mostravam para mim os jornais, onde a parte do imobiliário, as maiores procuras eram de prédios onde haviam igrejas. As pessoas estavam fazendo propostas até para fecharem igrejas, por causa da arquitetura, que seria o lugar ideal para se abrir pubs. Você sabe o que é um pub? E hotéis. Um lugar onde antes brilhava a glória do Senhor. Agora estava sendo procurado e muitos estavam sendo vendidos porque não se havia mais pessoas para cultuarem nesses lugares. E sabe, as coisas não acontecem da noite para o dia. Às vezes a gente acha que frieza, que letargia, que passividade surge da noite para o dia. Mas não é assim. As coisas começam com indiferença. Começa com... não tem tanta importância assim. Ah, mas é só hoje. Ah, mas o que eu quero é isso. A Bíblia diz que quando o Filho do Homem vier, será que ele encontra fé sobre a terra? Fé, querido, não é você ficar que nem um papagaio repetindo: eu creio, 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 eu creio. Isso não quer dizer nada. Tem muita gente falando muita coisa e fazendo pouca demais. A ação não corresponde ao tanto que declara. Fé é um estilo de vida. Fé, se você ler o capítulo de fé, que está lá em Hebreus 11, que fala sobre os heróis da fé. Pessoas querem ter fé para ter coisas. E sabe, não é errado ter coisas. O que é errado são as prioridades. Porque se você lê o capítulo 11 de Hebreus, você vai ver que a fé dos heróis da fé foi mais para eles serem. Foi mais para eles se moldarem a um comportamento e a um estilo de vida que Deus estava requerendo deles. Às vezes o que eu falo, querido, não quer dizer a fé que eu tenho. Tiago diz: você diz que crê com essas suas palavras, pois com as minhas ações eu mostro a minha fé. Fé sem obras, ou fé sem ações correspondentes. Se
Se você diz que crê na lei da semeadura e não semeia, você não quer coisa nenhuma. Porque a fé, ela é confirmada com uma ação. Se você diz que crê no batismo no Espírito Santo com a evidência de eu falar em línguas e não fala, é só uma ideia na sua cabeça boa. Porque a fé verdadeira, ela é confirmada com uma ação. Se você acredita que existe poder no louvor, mas você não louva, você não abre a boca, ou dependendo de quem esteja liderando, você gosta ou não gosta, você diz, esse eu não gosto, então não vou ficar aqui. Você não acredita coisa nenhuma, porque o louvor, o poder que há no louvor, independe, querido, de quem está tocando, porque o poder está dentro de você para liberar. É o teu louvor, é o teu incenso. A minha vida não vai ser afetada, ou mudada, ou transformada pela música que sai da boca da Martinha, mas vai ser mudada e afetada pela música que sai da minha boca. Eles estão aqui para louvar ao Senhor, assim como eu estou, assim como você está. E às vezes por nós estarmos dentro de uma congregação, para que não ficasse essa coisa, um vai de lá, outro vai de cá. Então Deus estabeleceu, por quê? Porque através de aqui a gente vai junto com eles, e a manifestação, existe a manifestação da presença de Deus. Eu sei que muitas pessoas dizem, o louvor é responsável pela manifestação da presença de Deus. Não. Eles têm a responsabilidade de estar inspirados, sim, para liberar unção sobre a igreja. Mas a responsabilidade de manifestar o poder não é deles apenas, é da igreja. É nosso, é meu e seu. Eu te convido, querido, ao invés de você chegar aqui em busca de ter coisas, que tal você começar a vir para a igreja para se expor a uma atmosfera aonde você vai ser transformado de glória em glória, de fé em fé, pela imagem, na imagem daquele que é o Senhor das nossas vidas. Todo mundo quer dinheiro, todo mundo quer prosperar, todo mundo quer cura. Mas deixa eu te dizer, nós precisamos querer mais, ser parecidos com Jesus. E você nunca vai ser parecido com Jesus com uma vontade obstinada. É o que eu quero. Jesus se esvaziou da sua própria condição de Senhor, quando ele andou aqui na terra, de chefe. Diz que ele se esvaziou, se humilhou, assumiu forma humana, se submeteu totalmente ao Pai, mesmo quando não era agradável. Obediência não é só para ter coisas, quando é um benefício para a gente material. Querido, a verdadeira submissão e amor a Deus envolve a obediência até mesmo em algo que não é agradável para nós. Agradável para nós fazermos, para a nossa carne, mas traz fruto de justiça. Você pode não ver o fruto palpável, algo material chegando na sua mão, mas você vai olhar para você mesmo e você vai dizer, glória a Deus, eu não sou mais essa pessoa. Não use a sua fé apenas para ter coisas, porque isso é muito pouco. Isso fica aqui, aonde a ferrugem corrói, aonde com o tempo, amado, se destrói. Olha isso, tudo isso. Isso vai passar. Isso passa. Mas o que você deixou a palavra construir dentro de você é um valor eterno. É eterno. É eterno. Não use
a dizer: Senhor, me ajude. Me ajude, Pai. Eu quero ser como você. Eu quero ter, Pai, a minha vontade submissa à tua. Eu não quero fazer o que eu quero fazer o que o Senhor quer, porque a glória está nisso. De que espírito sois? De que espírito sois? Pisou no meu pé? Você vai ver. Ei, de que espírito sois? Mas eu queria aquilo. Não me deu? Pois eu também não venho mais. De que espírito sois? Vê quantas vezes você decidiu coisas por causa da sua vontade, da sua obstinação, e não porque era Deus envolvido com aquilo. Vamos ter realmente um coração de ovelha, queridos. Vamos verdadeiramente ser discípulos de Jesus, porque Ele diz: cabe ao discípulo ser como o seu mestre. Então deixa as pessoas verem Jesus em você. Quando eu estive em Londres, o Senhor falou comigo, eu disse: Senhor, por que essas coisas estão acontecendo? Os missionários que estavam lá, as igrejas tão pequenas, com tão pouca gente. E eles começaram a falar para mim, porque era que o evangelho era tão descreditado. E um dos fatores mais fortes, e depois de um tempo vendo sobre isso, eu vi que não era só lá. Na Europa, isso está se espalhando por todo o mundo. Mas nasceu aqui na Europa um movimento chamado humanismo. Humanismo. Eles disseram: quando você chega com a proposta de evangelho, você leva uma porta na cara. Talvez você não saiba o que o humanismo significa, mas deixa eu usar a expressão didática para dar a definição. Humanismo, no sentido amplo, significa valorizar o ser humano e a condição humana acima de tudo. Ou seja, é o que o homem, é tudo girando em torno do que o homem quer. O humanismo foi um movimento intelectual iniciado na Itália e foi difundido em toda a Europa. Infelizmente, se propagou e já está no mundo inteiro. Mas começou aqui. Rompendo com a forte influência de quê? Por que esse movimento surgiu? O que foi que motivou o surgimento desse movimento? Olha que coisa diabólica, querido. O humanismo surgiu para romper com a influência da igreja. E do pensamento religioso. O teocentrismo, Deus como centro de tudo, cede lugar ao antropocentrismo, passando o homem a ser o centro de interesse. O humanismo procura o benefício para os seres humanos sem se servir da religião ou da igreja. Diabólico. O homem, na sua própria força, estabelecendo seus próprios parâmetros de procedimento, de conduta, de idealização de família. Você acha que essa ideia do inferno que tem se levantado sobre todo tipo de relacionamento de homens
com homens, mulheres com mulheres, pessoas com animais. É o quê? É exatamente a elevação do humanismo. Eu vou atrás do que eu quero, do que eu me sinto bem, do que me faz feliz. Diabólico. Diabólico. E talvez você diga, mas eu não estou nessa classificação. Mas eu te pergunto, como tem sido o seu estilo de vida no seu dia a dia? É o que você quer? É o que você pensa? É do jeito que você quer, senão não vai? Você está no reino, uma influência humanista. Não é sério? E às vezes a gente pensa, é que nós estamos indo atrás da nossa felicidade, quando você não sabe que isso é uma influência que o mundo está trazendo. O Deus desse mundo está trazendo sobre a igreja. Porque quando cada um faz o que quer, não existe corpo. Porque assim como o mundo tem dissolvido a família e todos os princípios de submissão e autoridade, o propósito do diabo também é dissolver a igreja. Cada um buscando os seus próprios interesses, cada um fazendo o que quer, do jeito que quer, na hora que quer, com quem quer. Para quê? Para dissolver corpo, para dissolver unidade. Porque sem unidade, sem corpo não há poder. Sem unidade, sem corpo não existe a manifestação de Cristo, amados, na terra. Você está aqui? Não é sério? Olhe para a pessoa que está do seu lado e pergunte para ela: de que espírito sois? Casamentos sendo dissolvidos porque cada um busca o seu próprio interesse e não o interesse de Deus no casamento. Amizades, relacionamentos, até mesmo parcerias, porque por causa de uma palavra atravessada já não quer mais. Eu gosto de uma expressão que diz: o que Jesus faria nos seus sapatos? Isso liquida muita coisa. Sâmia, como é que eu posso me libertar dessas coisas? A palavra não vem só para mostrar onde está o erro, mas também mostrar onde está a solução. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Estou encerrando com isso. Em Judas. Judas só tem um capítulo, antes de Apocalipse. Encontrou, diga amém. Judas, versículo 17. Judas aqui não está falando com pessoas do mundo, não. Se você prestar atenção, ele chama essas pessoas com quem ele está falando de amados. Quem são os amados de Deus aqui? Ele está falando para a igreja. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo. Quantos de vocês acreditam que nós estamos vivendo os últimos tempos, os últimos dias? Estamos, queridos. A volta do Senhor está mais perto do que você imagina. Jesus está voltando. E Ele está voltando para uma igreja sem mácula, sem ruga, gloriosa, que anda em santidade, que anda em temor, que anda em unidade. Amados, vamos nos levantar para nos adornar como igreja do Senhor.
os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo o quê? Suas ímpias paixões. Ímpios desejos, vontades bem firmadas, bem obstinados naquilo que querem. E ele diz: são estes os que promovem divisões. Quem é que causa divisão na igreja? Pessoas obstinadas. Pessoas que não sabem de que espírito são. Quando você começar a ver divisão na igreja, pessoas querendo quebrar os princípios de submissão, de autoridade, de ordem, de harmonia de corpo. Quem é que está por trás disso? Humanismo. Espírito, influência de espírito do mundo, aonde reforça o que eu quero, o que eu tenho, o que eu quero fazer do jeito que eu quero, quando eu quero, do jeito que eu quero fazer. Ele diz: são estes os que estão promovendo divisões. E ele chama eles também de quê? Sensuais, que não têm o Espírito. Essa palavra sensuais aqui, não é você colocar, no caso das mulheres, uma sainha aqui, ou como uma modinha que é horrível aqui na Europa, que é das meninas com um shortzinho tão curto. Ei, não deixa sua filha se vestir assim não. Ah, mas isso é normal aqui, isso não é como no Brasil. Não importa, amado, o seu corpo não foi feito para andar aí na vitrine de ninguém. Se vista com decência. Se vestir com decência não é botar uma burca não, porque para quem é sensual, até com a burca transpira sensualidade. A Bíblia chama essas pessoas de pessoas que fazem culto de si mesmos. Pessoas que sempre estão querendo fazer alguma coisa. Você ir para o ginásio, bênção. Para a saúde, ótimo. Mas não faça para você pegar e sair fazendo culto de si mesmo. Mostrando seu corpo, botando ele na vitrine. Porque o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Usa ele com santidade, com temor. Não é para causar tropeço para ninguém. Sensualidade não é só você colocar uma roupa sensual. E infelizmente isso antes se aplicava só à mulher. Mas nos dias atuais, homens às vezes estão sendo mais sensuais do que muitas mulheres. Calça torando, meu amigo, que é embalado a vácuo. Não vou nem entrar em detalhes aqui. E deixa eu esclarecer já uma coisa. Às vezes as pessoas dizem assim: homem é atraído pelo que vê. E aí os homens se prevalecem disso para fazer o que quer e acham que mulher também olha. Às vezes não é nem porque quer, porque não tem outro, tá ali. Cuidado, querido, a maneira como você se veste. A gente não prega usos e costumes aqui. Ó, eu tô de calça. O pecado não está na calça nem na saia. Mas é como você se utiliza deles. Porque você pode até estar coberto, mas se você tem um espírito sensual dentro de você, você vai transmitir sensualidade até mesmo debaixo de uma burca. Sabe o que é burca? Aquela roupa dos muçulmanos que deixa só os olhos de fora. Judas está dizendo: ei, os que estão promovendo divisões não são apenas esses escarnecedores, mas também os sensuais.
Então, quando a gente escuta essa palavra sensuais, a gente já aplica a sensualidade de corpo. Mas essa palavra sensuais também está implícito aqueles que são governados pelos sentidos e sentimentos. Entendeu o que eu falei? E ele diz, são esses que promovem divisões. E aí ele diz que não tem o Espírito. Mas veja o versículo 20. Ele diz assim: vós, porém, amados. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: ei, amado. Diz agora para a pessoa do outro lado, diga aí: ei, amado de Jesus. Está falando contigo e está falando comigo. Vós, porém, amados. Ele está dizendo: edificando-vos na vossa fé santíssima. Como? Orando no Espírito Santo. A oração no Espírito Santo é vacina contra a sensualidade, contra eu ser governada por mim mesma, contra orações egoístas, contra vontades egoístas, porque quanto mais, João Batista diz uma coisa sobre Jesus, quando ele viu Jesus, ele diz: convém que ele cresça e que eu diminua. Deixa eu te dizer o que é que convém hoje, e amanhã, e depois de amanhã, e depois, até a vinda de Jesus. Convém que ele cresça e que você diminua. E diminuir não é se diminuir, no sentido de eu não valo nada, eu não presto para nada, eu não sou ninguém. Isso é burrice. Mas mais que felizes são os humildes, de que aqueles que têm um coração moldável. João entendeu que era tempo dele sair de cena. João nunca foi chamado para ter um ministério grande, longo. Às vezes a gente precisa saber quando é a hora da gente sair de cena, para outro entrar em cena. Sabe que existem, alguns têm dons e habilidades que eu não tenho. E que é sábio da minha parte, na hora que a ocasião pede o que está sobre ele, mesmo que seja eu ministrando, eu sair de cena. Às vezes, no nosso dia a dia, a gente precisa entender, quando não é mais o nosso falar que vai mudar alguma coisa, às vezes a gente precisa sair de cena. Porque nós não estamos aqui para nós mesmos. Não é para tornar meu nome grande. Para tornar o nome dele grande. Então convém. João entendeu. Porque João podia ter dito: um anjo, meu amigo, o meu nascimento foi falado por um anjo. Ele podia ter dito isso. Como às vezes a gente vê pessoas dizendo assim: quem pôs as mãos sobre mim foi fulano de tal. Quem é não sei quem para dizer que eu não posso? Aleluia. Convém que ele cresça
que eu diminua. É o nome dele que tem que ser grande. E corpo é isso. São várias pessoas, de várias formas e maneiras, com vários talentos e dons e unções. E cada um de nós se colocando no lugar que Deus quer. E cada um de nós reconhecendo uns aos outros. O que a Bíblia diz? Sujeitando-vos uns aos outros no amor do Senhor. Sabe, amado, quando a gente se sujeita, a unção está... João faz algo que eu não faço. Com o jeitinho dele. Mas ele vai atrás, ele vê quem é novo na igreja, ele chega junto. Essa é a parte dele. Então convém, amado, que eu saia de cena nessas horas e que ele faça o que Deus chamou ele para fazer. E ele faz tão bem, com o jeito dele. Assim como Deus com você. Não queira fazer o que você quer. Queira fazer o que Deus quer que você faça. Porque você vai fazer bem. Porque a unção e a graça vai estar em você estar no lugar certo, fazendo a coisa certa, com as pessoas certas, da maneira certa, no tempo certo. Convém. 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 Sai de cena. O que é que convém agora? Que você diminua. E que você pegue o Espírito. O Espírito certo. Não deixa Jesus ser apenas o teu Salvador, mas deixa Ele ser também o teu Senhor. E obedeça a Ele. Você vai ser mais do que feliz. A felicidade que você tanto procura, queridos, não está lá fora. Está em atitudes dentro de você mesmo. Prata, ouro, carros e bens nunca vão substituir um coração cheio da plenitude e de uma consciência de estar agradando ao Senhor. Tira a vaidade da tua vida, isso não leva a nada, isso só serve para homens que não têm o Espírito certo. Porque há um coração contrito e há um espírito quebrantado. Deus não despreza. Então qual é a vacina? Uma delas, enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Como? Orando no Espírito Santo. Orando no Espírito Santo. Ora, brastocora, machirima. Era sondere que pariaste que era moshiri andreste. Ora, manacari andrestera, marashidere que proste cana masi. Hendere que bruste que na masuri andrestona maseke. Hendra suri avraso. Você está dizendo, Senhor, Espírito Santo, você é Senhor da minha vida. Eu te dou liberdade, eu te dou vazão. Flua no Espírito. Abra sua boca e deixa esses rios de águas vivas. A Bíblia diz que nós mortificamos os feitos do corpo pelo Espírito. Levante as águas dentro de você.
toda influência maligna na mente de pessoas que estão aprisionando seus pensamentos aqui. Em nome de Jesus. Toda influência humanista, toda influência do inferno, em nome de Jesus, solte agora a mente deles. Solte agora, em nome de Jesus. Eu declaro a liberdade do Senhor nesse lugar. Liberdade, porque aonde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade, aí a liberdade, aí a liberdade. Adore, se envolva, se encha do Espírito. Maramamaia xererê. Não espera por mim, querido, não olha para mim. Diminui, coloca suas razões de lado e deixa Ele ser Senhor. Você está se vacinando. Continua. 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 Talvez você não tenha ideia do tanto de poder que está aqui disponível nesse lugar. A Bíblia diz que Jesus não pôde fazer muitas coisas por causa de incredulidade. Querido, chegou a hora da gente não desperdiçar o que Deus libera sobre as nossas vidas. Faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Nós não estamos aqui para sermos ouvintes, mas praticantes da palavra. A mudança que você quer na sua vida e na sua casa não vai vir simplesmente porque você veio na igreja,
Mas ela virá porque você está levando a igreja, a influência da igreja dentro de você, na sua casa, no seu trabalho, aonde você vai. A Bíblia diz para a gente não apagar o Espírito Santo. Como é que a gente apaga? Sendo indiferente a Ele. Fica em pé. Fica em pé. Fecha os teus olhos. Não olha para mim. Não olha para ninguém aqui na frente. Isso não é uma apresentação. Fecha os teus olhos. Continua. Abra sua boca. Abra sua boca. E receba. Agora. 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 O que está sobre você. Receba. Receba falando. Receba falando. Receba. Receba. Existe cura nesse lugar. Se você está com qualquer problema de enfermidade, simplesmente levante suas mãos e diga: Senhor, eu recebo a minha cura. Simplesmente receba. Tá aí. Pega ela e não deixa ela ir embora mais. Obrigada pela liberdade, Pai. Eu te agradeço por uma igreja livre. Livre, Senhor. Livre, Senhor. Aleluia.
Senhor. Diga: Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Não ouvi. Ixi, meu Deus, isso não convenceu nem você mesmo. Quanto mais. É do teto, essa é a do teto. Vamos a do céu agora? Essa que a gente disse chegou no teto, mas vamos agora chegar no céu? Diga: Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Diga: Ele não foi apenas meu Salvador, Ele é o meu Senhor. Ele tem a última palavra. A primeira e a última palavra é dele. Não importa o que eu quero, o que eu penso, o que importa é o que ele diz, é o que ele fala, é o que ele determina sobre a minha vida. Porque eu sou filha de Deus e estou aqui para servir a Deus de todo o meu coração, com todo o meu entendimento, com toda a força do meu ser. Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Jesus Cristo é o Senhor do meu corpo. Jesus Cristo é o Senhor da minha alma. Jesus Cristo é o meu Senhor. Jesus Cristo é o Senhor do meu bolso, das minhas finanças. Jesus Cristo é o Senhor da minha família. Jesus Cristo é o Senhor de tudo aquilo que eu faço. Diga: Jesus Cristo é o Senhor. Agora diga: aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Olhe para a pessoa que está do seu lado. Pergunta para ela assim, bem sério: de que espírito sois? Espero que você tenha a resposta. Você não é mais escravo. Você é filho. Você não é mais escravo. Você é filho. Olha para suas mãos. Não tem algemas nela mais. Olha para seus pés. Não existe mais uma bola de ferro impedindo você de chegar onde você precisa chegar. Você não está dentro de uma cela de tristeza, de solidão, de prisão, de enfermidade. Você não está mais dentro de uma cela de orfandade. Você não é órfão. Não, Samia, você não sabe, pastora, mas meu pai já morreu. Não, o seu pai está vivo. Porque as coisas aqui dessa terra, amado, vão passar. Mas o que é espiritual não passa. Não tem fim de existência. É eterno. É eterno. Você tem um pai que está vivo. Deixa eu falar isso. Para de chorar e se lamentar pelos entes que você perdeu. Eu sei que isso é uma palavra de conhecimento para alguém aqui. Não fica se lamentando mais sobre as pessoas que já foram. Você sabia que elas estão melhores do que você? Eu sei que é lícito a gente chorar na perda. Às vezes nós temos momentos de saudade, mas tudo é um tempo. Troca as vestes de luto por vestes de louvor. Porque mais alegria você devia ter sabendo que eles estão com o Senhor. Amém? Eu já perdi pessoas queridas. Às vezes eu tenho saudade, às vezes eu fico piscando que nem o sapo na chuva. Mas eu não fico com aquela sensação de pesar. Tira essa sensação, tira esse espírito, essa atitude de ficar se lamentando por perdas que você teve. Maiores são os ganhos quando nós temos o Senhor sendo exaltado, o Senhorio Jesus sendo o Senhor das nossas vidas, queridos. Ele sabe como preencher os vazios do nosso coração e os lugares que ficaram desocupados pela perda de pessoas. Amém? Aleluia.
nós não somos mais escravos. Não somos. Eu lembro que quando eu ia para os shows, para a balada, eu pulava, eu dançava, fazia tanta coisa. E quando eu me converti, eu achava que a igreja tinha que ter a ordem de um cemitério. E sabe, é o contrário. Porque cemitério é lá fora. Festa é aqui. Festa é aqui. Então seus pés estão livres. Não é para você ficar aí criando raízes aí, sem nem sair como uma estátua. É para você se regozijar no Senhor. É para você levantar suas mãos. Sua boca não está mais amordaçada para que você fique calado aí. É para você, querido, bradar e proclamar as grandezas daquele que te chamou das trevas para a luz. Você é livre. Amém? Então, você que nos assistiu, muito obrigado pela sua companhia. Você que vai assistir ainda, glória a Deus, que Deus possa ter encontrado lugar no seu coração para ministrar essa palavra e que Jesus possa ser o Senhor da sua vida. Amém? E você que está aqui, não deixe, queridos, que as coisas desse mundo influenciem as suas práticas e muito menos as suas decisões. Amém? Deixa Ele ser Senhor de tudo. Amém? Dá um abraço na pessoa que está do seu lado. Desejo uma boa semana para vocês. Vão na paz e não pequem mais.